Esperar a galera chegar. Boa noite, Manu, Francisco, Thaís Lima, Amanda Menezes, vamos. Boa noite, Nívia, boa noite, Gleice, oi Chicão, Jaqueline Dias, boa noite, Manda, boa noite, Dinda, Tia Fal, boa noite, Roberta Vajão, ô Beta, tá melhor Beta da dor, Beta? Ai, pessoa, boa noite, vamos esperar. Boa noite para vocês todos. Vamos esperar a Rafa Marquezine entrar por aí. Não sei se ela já tá. Deixa eu ver aqui. É só ela me mandar aqui a solicitação. Quando ela entrar, ela vai mandar. A gente vai falar hoje sobre fatos e fakes da gravidez. Então, muitas dúvidas, né? E é uma demanda sempre frequente em consultório, as pacientes entenderem o que é na verdade real, o que é mito, né? E no final das contas isso causa muita preocupação para vocês todas, para as pacientes todas, né? Carlinha, Renilda, Lucélia Simões, boa noite. Tia Tereza, boa noite. Ó, o Roberto falou que tá melhor. Show, Beta, show. Daiane, boa noite, Dai. Morena também entrou, Cibele. Então, galera, vamos esperar Rafa entrar. Ela já está a postos. Cheguei. Tudo Oi, bom? doutor Paulo, como é que tá? Tudo jóia. A Roseli tá entrando aí também. Tudo jóia, né, Rafa? Cadê Tuca? Tuca dormiu cedo hoje, graças a Deus. Hoje você Foi. pô, Tuca pra dormir cedo, não foi? Coloquei pra dormir cedo, senão não tinha como fazer. Tudo bom, né? Tudo bom, né, Rafinha? Tudo. E cadê os meninos? Cadê a Carol entrou agora? A Carol tá aí na área. O Vitor tá se ajeitando pra botar também a live. Chegou agora. Ah, legal, o Vitor tá aí, né? Tá. Mas tá entrando muita gente, muito legal. Vamos começando É. então, né? Primeiro, Rafinha, antes de Vamos. explicar, eu tentei fazer a explicação breve do que era a live, né? Fatos e fakes, porque realmente é um assunto que no consultório da obstetrícia é bem frequente, com muitos mitos, coisas que realmente são mitos e não são verídicas, vamos dizer assim. Agora, alguns questionamentos, apesar de, vamos dizer assim, soar diferentes, surreais, ela tem um ar de realidade às vezes, né? Sim, é. A gente pediu para as pessoas mandarem dúvidas. Se as pessoas que estão agora ao vivo quiserem mandar também, a gente vai tentando Pode responder. mandar. É. Aí a gente vai tentando fazer no ritmo que a gente, que as pessoas também quiserem. Então Uhum. vamos, Rafa, você pegou, compilou a lista, não foi? Aí que Foi. você fizesse assim, me perguntasse e eu vou, se é fato ou fake, eu mando bala e a gente bate um papo a respeito daquela dúvida, valeu? Bora, bora. Foram muitas dúvidas. Eu coloquei logo no dia que eu publiquei, né, a foto da live, e aí pedi para as pessoas colocarem quais eram as dúvidas delas. Foram muitas dúvidas. Eu listei aqui, foram 21. Certo, 21 perguntas. Olha que legal. tá vendo? Bora começar aqui. Para Psicólogo começar, tá mandando um beijo aí para você, ó. a Lu! Oh, gente, Lu é minha professora. Ó, É que me apresentou a área perinatal. Hã? entrou. Quem? Doutora Socorro, minha chefa, minha mamãe. Ah, é. Chefa. Chefa. Tá, Então, vamos começar. jogue duro aí, vá, Rafa, vá. Bora lá. A primeira dúvida foi: quando a mulher engravida, é preciso tomar vitaminas? Assim, existe sempre Ou essa, seja, muitas vitaminas, né? existe sempre essa preocupação do uso de vitamina, né? Então, acaba sendo fato que ela precisa de utilizar alguma suplementação
Fake que não precisa tanto. Obviamente, a quantidade de vitaminas vai depender do perfil da paciente. Então, por exemplo, uma paciente com cirurgia bariátrica, uma paciente que fez alguma cirurgia no estômago, uma paciente que tem alguma doença autoimune que dificulte a absorção de nutrientes, essa vai precisar de mais vitaminas. Vitaminas. O outro perfil de paciente, aquela paciente rígida, etc., ela vai precisar basicamente de ácido fólico, de uma suplementação de um micronutriente chamado ácido fólico, né, que é importante por conta do folato. Ele precisa ser suplementado à base de comprimido, mas ele precisa também ser suplementado na dieta. As folhas verdes, elas têm muito folato, né? Então, comer espinafre, brócolis, rúcula, aquelas Delícia. folhas, né? Que todo mundo adora, faz parte do nosso Adora. É. rodízio de salada, que é tão bom que tem até rodízio, né? É. Com certeza. Mas é importante fazer isso. É importante que as pacientes mudem o hábito na gravidez, fazendo a ingestão dos alimentos corretos. Um deles é esse. E a suplementação de ácido fólico também deve ser feita à base de comprimido. Cabe ao médico aí orientar a paciente. E essa suplementação, por exemplo, de ácido fólico, deve ser feita antes de engravidar, preferencialmente, Rafinha. É, quando há o planejamento da gravidez, né? Exatamente. Aquela paciente que precisa de uma avaliação, que ela deve, antes de engravidar, buscar essa avaliação para já iniciar o uso de ácido fólico. Estou pensando em engravidar, usa ácido fólico. Certo? Sim. E outra suplementação muito comum, de um micronutriente muito comum, é o ferro. Então, as pacientes precisam usar sulfato ferroso com mais, essa forma mais comum. E qualquer hoje é uma preocupação de você individualizar o perfil de vitamina de cada paciente. Então, às vezes, a paciente tem uma deficiência de vitamina B, você precisa suplementar, vitamina D, você precisa suplementar. Mas isso ainda, vitamina A também, mas isso ainda passa por uma avaliação um pouco mais pormenorizada e é uma tendência científica, mas que precisa ser comprovada ao longo do tempo, certo? Vitamina passa a ser uma coisa interessante, a suplementação, obviamente ainda também precisa de confirmação realmente da eficácia e dos valores que são normais para a gestante. Então, respondendo a sua pergunta, acaba sendo fato, certo? Mas depende, obviamente, do perfil de paciente. Tá De certo? cada paciente. É verdade. Teve até uma pergunta aqui, ó. Teve uma pergunta aqui em cima. Deixa eu ver de quem foi. Beli. Foi de Audi. Acho que é Audi. O ácido fólico toma durante toda a gestação? Isso assim, o ácido fólico preferencialmente deve ser utilizado nas 2 primeiras semanas de gravidez. Principalmente porque ele deve ter tomado logo antes de engravidar. Porque o ácido fólico ele tem a principal ação no 27º a 29º dia da concepção. Ou seja, a paciente às vezes nem sabe que engravidou e ela já precisaria estar tomando ácido fólico. Ela tem poucos dias de gestação e a ação do ácido é importante nessa fase. Então, a gente vai começar um mês antes e utilizar durante as 12 primeiras semanas de gravidez, para prevenir defeitos do tubo neural, que são aberturas na coluna do bebê, e também fissuras orais. Isso é uma prevenção mais tardia. Depois das 12 primeiras semanas, o que acontece é que a paciente vai ser avaliada se ela tem, por exemplo, alguma anemia, uma anemia muito comum, anemia megaloblástica, e essa anemia depende do uso suplementar do ácido fólico. Mas, principalmente, então, respondendo a pergunta objetivamente, toda paciente deve usar um mês antes de engravidar e passando até as 12 primeiras semanas, tá bom? E aí, teoricamente, o médico vai avaliar a interrupção. Pronto. Vou para a próxima. Vamos! Se na família tiver caso de gêmeos, aumenta a chance de ter gêmeos? Cara, isso E aí a pergunta é o seguinte, existe uma questão genética, isso acaba sendo fato, certo? A questão genética está muito associada aos gêmeos que não são os bivitelinos, que não são igualzinhos, né? Então, se você pega uma família que não tem gêmeos igualzinhos, a tendência é que essa informação genética possa passar
de uma família para outra, Pra outra. desculpe, de uma geração para outra, né? Então, Uhum. um cunho genético muito forte, então isso acontece. Não é aqueles gêmeos iguaizinhos, tá certo? Mas existe uma tendência familiar genética daqueles gêmeos bivitelinos. Os univitelinos, eles estão mais associados àquela comunidade. Então, aquele país que tem mais tendência a ter esse perfil de gêmeos. Que não é o caso tanto do Brasil. Mas, se sua família tem um caso de gêmeos que não são idênticos, fique atenta, que pode ser geniada também. Tá certo? Sempre tem isso, né? Quando a mulher descobre a gravidez, aí o pessoal faz, "Mas sua família tem gêmeos? Ai, É, porque você sabe, né? Você pode vir gêmeos aí." É exatamente. comum ouvir isso. Muito A próxima. Se fizer, fazer movimentos bruscos, como abaixar rapidamente, pode causar parto precoce? Eu estava dando oi para Jaqueline, não, não, Ah, não, tá. aí, Minha mãe também tá aí, ó, entrou. Oi, mãe. Tem muita gente. legal. Deixa eu ver. Vamos lá. Fazer movimentos bruscos, como se abaixar rapidamente, pode causar parto precoce? Olha, pergunta interessantíssima. E assim, é fake, certo? Então a paciente tem que entender que ela está gestante, ela não está doente. É uma premissa básica da gravidez, né? A gravidez é um estado interessante da vida da mulher, mas não é um estado patológico. Obviamente, alguns pacientes vão vivenciar quadros patológicos de doença. E essas pacientes que estão com doença, principalmente aquelas patologias associadas a perdas, colo curto, ruptura de bolsa, aquelas pacientes com história de abortamento de repetição, essas vão precisar ter uma restrição de exercício. Mas o movimento Uhum, brusco da paciente saudável, daquela paciente de risco habitual, não vai causar uma perda, certo? Uma coisa é uhum, brusco, obviamente, outra coisa é um trauma. Então, aquela paciente que sofre um trauma, principalmente um trauma no final da gravidez, entenda, trauma não é cair, às vezes, que é cair muito, né? Gestante é meio zoadinha, né? Cai, a às gente vezes, fica zoadinha mesmo. desculpe o palavrão, pessoal, cai de bumbum, tudo na cozinha. Então, não vai acontecer. Agora, Quer um ver trauma, outra coisa, doutor Paulo, que as mulheres ouvem muito, né? Quando tá perto de. Tá na reta final, já no terceiro trimestre. Aí o pessoal fala assim: olha, quer adiantar seu parto? Faz agachamento, né? Tem isso olha, a gente também. Fato ou fake? teve uma aula massa com a Amanda Físio, e ela é mestra em orientar sobre esse tipo de exercício, né? Dos exercícios que podem proporcionar ao final da gravidez uma melhor acomodação do bebê, uma abertura do diâmetro anteroposterior da bacia, favorecendo. Eu só recomendo que não faça esse tipo de exercício Sozinha. sozinha. Assim, na hora do parto está toda doída, está toda contundida, né? Que busque um profissional, busque uma fisioterapia, uma fisioterapeuta, um fisioterapeuta especializado em gestantes e que vai ser uma grande alternativa para o paciente, certo? Se preparar de uma forma organizada, de uma forma planejada, tá certo? Mas assim, respondendo a pergunta, o movimento brusco não causa um parto precoce, porque a paciente não está doente, a paciente está grávida. E a Uhum. gravidez Não é interessa doença. da vida da mulher. É, verdade. Tem outra, vamos lá para outra. A suspensão do uso do DIU ou do anticoncepcional pode dificultar a gravidez por longo período? Ó, essa pergunta é mais ou menos, né? Ela pode ser a fake ou não. Então, depende do anticoncepcional. Por exemplo, um DIU não medicado, ou seja, um DIU de cobre, um DIU de prata, que a paciente usa, ou seja, ele não libera hormônio, é um DIU sem medicação. Essa paciente não, quando ela retirar o DIU, ela vai estar apta no próximo ciclo ovulatório a engravidar. Uhum. Aquela paciente que usa um DIU com hormônio, o Mirena, por exemplo, Sim. libera diariamente um hormôniozinho no organismo da mãe, da mulher, retirando, ela vai ficar sob o efeito do hormônio por algum período. Lógico que é uma quantidade menor, mas, por exemplo, os progestínicos, as injeções de 3 meses, são muito propensas a causar períodos longos de amenorreia, ou seja, de períodos sem menstruação, que às vezes retardam
o sonho da paciente engravidar. Uma injeção de 3, a paciente pode ficar em torno até de 1 ano, por exemplo, em média, sem Tentando. ovular, sem conseguir engravidar. Então, é fato, porque é fato quando depende do método, e não são todos os métodos que vão ocasionar esse tipo de evento, tá certo? É importante a paciente perguntar ao seu ginecologista, conversando com ele quando ela quiser engravidar, para interromper e ela entender que, a depender do tipo de anticoncepcional, principalmente os hormônios à base de progesterona, e um grande exemplo, a injeção de 3 meses, como eu falei, ela corre o risco de demorar mais tempo para engravidar. Tá certo? Tá vendo? Metade fake, metade verdade. E, Rafinha, Metade da pergunta fake, metade da pergunta era verdade. É, tem outra. Essa daqui é famosa. Essa é muito certo. famosa. A gente ouve muito falar assim, ah, tô com azia na gravidez. Tô com muita azia. Poxa, não aguento mais, tô com azia. E aí fala assim, com certeza é porque o seu bebê é muito cabeludo. Fato ou fake? Exatamente. Interessante essa, né? Eu não vou me recordar qual é a origem disso, de como surgiu essa relação É entre assim, cabelo ó, já dizia a minha avó. e avó. É muito antigo. Eu não sei quando começou, mas isso eu posso afirmar que é fake, certo? Tem uma correlação do número das madeixas, dos cachinhos do bebê com a azia. A azia é um mecanismo associado à dificuldade de esvaziamento do útero materno, que fica muito lento durante a gestação. A produção de alguns hormônios, principalmente a progesterona na gravidez, lentifica muito o esvaziamento do estômago, o esvaziamento gástrico. E também lentifica o esvaziamento intestinal. Então, acumula-se mais ácido clorídrico no estômago da paciente, causando mais azia, mais refluxo, e esse é o mecanismo básico. Por isso que a paciente gestante, ela sempre deve, periodicamente, estar comendo uma coisinha saudável, não vai comer brigadeiro, não vai comer coxinha, não vai comer aves. Inclusive, daqui a algumas semanas eu vou ter uma live muito legal com a nutricionista Clara Dias, que vai contar para a gente sobre isso. Mas Ah, o mecanismo não é excesso de cabelo. O mecanismo é estômago habitualmente vazio ou alimentações de qualidade indevida em horários inadequados. Por exemplo, aquela paciente que vai fazer uma boquinha antes de dormir, vai ter azia no meio da noite. Ela come muita gordura, muito açúcar, vai ter azia. Então depende, não é o cabelo, não culpe o bebê, não certo? culpe. Alimentação, tá bom? É, porque é comum, toda Ó, gestante ouve isso. ouviu? Alimentação saudável. Ó, vamos lá. Tem mais aqui. Tem uma coisa assim, eu vi até um meme na internet, né? Tinha uma foto de uma mulher fazendo ultrassom grávida para ver o sexo do bebê. Certo? Deixa eu só falar uma Ah, coisinha, Rafa, antes de você contextualizar a sua pergunta. Eu queria só que G Poções, ela falou que está com muita ansiedade, certo? E é uma das coisas muito comuns na gravidez, né? A uhum. ansiedade. É esperada a ansiedade. Psicóloga, e que vai estar militando aí nessa questão da saúde mental da gestante, né? Sabe muito bem disso, né, Rafinha? Que não é o momento É. fácil da gravidez, não é isso? É, eu não sei em que período da gravidez ela tá, mas assim, a ansiedade ela é esperada na gestação. Principalmente no início, né? Quando tem a descoberta. Então vem aquela sensação de medo, de ai meu Deus, como vai ser daqui pra frente? Se a gravidez era uma gravidez que não era planejada. Então, nossa, como assim agora eu sou mãe? Né? Pegou o teste, viu o resultado, é mãe. E aí como é que vai ser? Então, é esperada a ansiedade no período gestacional. O que a gente tem que evitar é que essa ansiedade ela seja significativa, seja uma alta ansiedade. Porque essa alta ansiedade pode ser prejudicial para a mamãe e para o bebê. Isso. E, Então, Rafa, que é um período, além de grande ansiedade, eu falo quando as pacientes veem o beta-HCG, elas sabem até qual faculdade o menino vai fazer. é. Não é? A mãe já projeta a vida toda da criança. Uhum, Isso causa ansiedade. Fora sim. as questões que ela é esposa, e ela tem que cuidar do maridão que às vezes não coopera,
certo? Não coopera no sentido de ajudar nas tarefas de casa, etc. Ela é profissional, então ela está grávida, Uhum. tem que conviver com as demandas profissionais do chefe. Ela está grávida e tem que se preparar, tem que organizar o quarto do bebê, tem que organizar roupinha, um enxoval, e às vezes ela não tem um suporte familiar. Com Ela certeza. e tem que vir para as consultas do pré-natal de Dr. Paulo, né? Ir para avaliação com a psicóloga Rafaela, com a fisioterapeuta Amanda, com a nutricionista Clara. Então, isso tudo promove uma certa ansiedade. Fora Sim. que os hormônios estão à flor da pele. Da pele, com certeza. Eu fico falando, viu, Rafa, que a gravidez é feita para a paciente, hormonalmente falando, a paciente tem que ficar borocochô, ela tem que ficar Uma... depressiva. Imagine uma leoa grávida. Imaginou? É. Imagine você passando do lado da leoa grávida, Ave Maria. no meio da savana africana. O que é que vai acontecer com você? Ela vai te atacar. Ah, ela não está para brincadeira. Às vezes a gravidez, do ponto de vista hormonal, faz que a vontade que a paciente tem é de se trancar no quarto. E Sim, aí entra o perigo dos quadros de ansiedade, dos quadros depressivos, né, Rafinha? com certeza. Porque se essa ansiedade se agrava, ela pode virar um transtorno depois, no puerpério, né? Exatamente. Por Pode isso virar uma depressão pós-parto também, no puerpério. que eu falo sempre, compartilhe, Suzy falou aqui, compartilhe isso com alguém. Compartilhe isso Sim, com o esposo, com certeza. compartilhe isso com o psicólogo, compartilhe isso com o seu obstetra. Porque é muito importante Exatamente. as pessoas estarem cientes que você está passando por uma coisa que está lhe entristecendo, está lhe causando uma melancolia, e as pessoas vão se prontificar a ajudar. Se o primeiro Sim. não lhe ajudar, busque um segundo ouvinte. Se o segundo ouvinte banalizar sua queixa, alguém vai lhe ouvir. Porque você Alguém não tem que te ouvir, é. está guardada com esse sofrimento, com essa angústia, certo? Carol Procura falou, um psicólogo. o hormônio da gravidez é É, deixa a paciente para brigar pela prole, para brigar pelo filho. Ela não está para brincadeira, não. com Imagine certeza. uma gestante serelepe passeando. Uma gestante, vamos pensar que a gente mora na selva ainda, vamos pensar uma gestante serelepe andando no meio da selva. O que é que ia Sim. acontecer com a gestante? Um predador ia pegar e ia atacar a gestante. Então, o organismo é feito para se proteger. Ela entra no estado de defesa, de proteção daquele filho que Uhum. está no útero. Por isso que ela fica meia estressada, meia lábia emocionalmente, chora com facilidade, se irrita, dá bronca com o marido com facilidade. Você está E o entendendo? marido vai sofrer porque ele está do lado, né? Quem está do lado da gestante que vai sofrer todo esse ataque. Exatamente. E aí a gestante tem que pesar o instinto dela hormonal, o instinto materno hormonal e o que está aqui, ó, a razão. Uhum. É isso que nos faz diferente dos animais comuns. Exatamente. Eu estou Ou muito irritado, vou procurar pensar alguém que ouça ela sem julgamentos, sem críticas, né? exatamente, Procura um psicólogo, faz um pré-natal psicológico, exatamente. porque esse momento da sua vida é muito importante para seu bebê. Muito importante. Ótimo, Rafinha. Então, desculpe interromper, porque eu acho Não, que nada. É muito importante falar sobre isso. que sobre ansiedade, que eu achei que era uma dúvida interessante que as pacientes estão tendo aí agora. Vamos lá? Vamos, vamos sim. É, Maria, quem foi que tinha falado da ansiedade, doutor Paulo? o quê? Quem foi que tinha mandado da ansiedade? Foi Suzy e uma que só tem a sigla dela, G Poções. Obrigado a elas, viu? É, muito obrigada por trazer essa questão. Próximo Tá, falta vamos lá. aí. O próximo era, eu estava falando de um meme que eu vi na internet, que era um meme de uma mulher fazendo ultrassom, e aí tinha uma senhora, né, acho que representava a avó, falando assim, não. E aí embaixo tinha uma outra imagem da avó dizendo assim, apontando, e aí tinha menino, barriga pontuda e menina, barriga redonda. Isso, E aí mandaram isso, falaram que escutavam isso muito durante a gravidez. Que quem verdade. determinava o sexo não era a ultrassom, era o que a avó dizia, se era barriga redonda ou pontuda. Isso. Exatamente. Rafa, essa é uma das maiores fakes, né? É, Eu, rapaz, eu queria ter esse dom, porque eu não tenho esse tipo de abdômen às vezes, certo? Então, assim, é fake.
Infelizmente, as vovós às vezes vão ficar tristes comigo. A medicina comprovar que exista alguma relação entre a forma do útero visualmente, aquele útero, né, que o paciente olha, que a gente olha, e nem o útero intrauterino mesmo também, o útero intraabdominal mesmo, não há nenhuma relação com isso e não existe nenhuma forma de se comprovar, Carol né? falou, minha avó era fake news. Porque depende da conformação anatômica da paciente, do tipo de bacia, da altura dela, a forma do útero depende disso, depende como esse útero está acomodado, depende se o bebê está de cabeça para cima, está de cabeça para baixo, a forma do útero depende se tem muito ou pouco líquido amniótico, depende se a Sim, paciente tem uma barriga de tanquinho ou tem aquela gordurinha, tá bom? Do acarajé da barriga. Tudo isso, tudo isso modifica a forma do útero. Então, é verdade. e outra coisa, seria muito legal se eu pudesse apostar e eu tivesse 50% de chance de acertar, né? Já pensou? Já pensou? Eu tô dizendo que seria. Então, assim, Aí eu falar assim, ó, vão em assim, Dr. Paulo porque ele acerta o sexo do bebê, ele é vidente. é, 50 vezes é ótimo, né? O acerto vai ser alto também. Então, infelizmente, para vovós e para a vovó de minha esposa que falava isso para ela, tá certo? Tem até uma pergunta aqui, ó. Doutor Paulo, por que o nariz fica enorme? Foi Lio. Lio. Ô, Lio poxa, Lio é uma paciente espetacular, ela tá sempre aqui com a gente na live. E eu fico acompanhando ela no Instagram, porque ela sempre tem as mensagens de superação, de força, de fé. E a gente precisa muito disso, né? Sim, Então, com certeza. falar por que o nariz da paciente fica grande. É porque ao longo da gravidez, 15% dos pacientes podem acumular edema no corpo todo, né? O edema no corpo todo é chamado de anasarca. Anasarca é quando a paciente tem edema desde a ponta lá do pé, passando pelo edema facial. E se incha a face, incha o nariz. Nariz. Às vezes a paciente também contribui para esse aumento do nariz, que ela ganha um pouquinho de peso, né? Então, além do edema, do líquido, do inchaço, tem o próprio ganho de peso. Então, é É. nessa circunstância, tá certo? Depois que tem um filho, vai tudo Volta ao normal. vai voltar a malhar e vai virar fitness. Olha só. Eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta e vou fazer uma outra que mandaram aqui, que é até uma postagem do senhor. Eu olhei lá e tinha. Era sobre os pés. Os pés realmente crescem na gravidez? É estranho, né? É. Olha, as pacientes que estão começando a gravidez, que são chiques, viu, Rafinha? Vão os sapatos da moda todos. Em compensação, aquela amiga que não está grávida, que sempre sonhou em receber doação de sapato de grife, vai ter aí uma oportunidade, porque isso é fato, não é? Ao longo do preparo da gravidez, principalmente na primeira gravidez, há um acúmulo maior de líquido nas articulações. E esse acúmulo de líquido nas articulações alarga e estende o pé. Habitualmente, a paciente, em média, cresce um número de sapato, né? Quem calça 36, calça 37, quem calça É. 35, passa a calçar 36. Isso é interessantíssimo. Que bom que é só na primeira gravidez, porque quem tem 2, 3 filhos não vai ficar, senão ficaria com o pé 45, né? Ave Maria. Sapato de cabeça. Ia deixar de ser Cinderela completamente. Mas Eu me assim, lembro, eu me lembro que na consulta que eu fui do senhor, né? Aí eu fui no início da gravidez, né? De sapatilha, toda fechadinha, bonitinha. Aí você olhou assim pro meu pé e fez: Ô, Rafa, depois você só vai calçar Havaianas. Foi Havaianas o resto da consulta. e aí perdem sapato, é massa. Mas as amigas atentas às pacientes grávidas, se for aquela paciente chique, que ela vai lhe doar sapato, entendeu? E assim, em algumas pacientes volta, outras elas persistem com o número, Com um cresce, número a mais? 10 a 15, pode crescer até uns 10 a 15 milímetros, né? Um Minha nossa. meio. Então é fato, cresce o pé mesmo, fato total. Mas não doem os sapatos até ter o neném, pra ver se não volta ao normal. É, vamos lá. Tem uma outra, doutor Paulo, aqui. Oi. Quando o bebê nasce, a barriga volta imediatamente ao normal?
Acho que é a preocupação das mamães. Exatamente. Olha, a barriga ao longo desse período de gravidez, desses 9 meses de gestação, o útero vai crescendo e esse útero vai esticando a musculatura abdominal, certo? Então o processo de adaptação é intenso que a paciente sofre ao longo da gestação. Uma vez ela vai parir, ela não vai conseguir retomar aquela tonicidade, aquele tônus do abdômen imediatamente. Uhum. Dá tempo. Então, logo após o parto, a paciente vai ver que o abdômen está muito flácido, a sensação que elas me dizem, doutor Paulo, está tudo solto na minha barriga. É isso mesmo. Está tudo solto, que negócio estranho é esse? Então, isso é porque a parede abdominal não voltou ao antigo tônus. Uhum. Né? E não vai voltar rápido. Isso vai É. demorar semanas, às vezes, e meses. E a depender da característica da paciente, pode ficar a vida toda. Mas o que acontece? Hoje, a gente libera a paciente para fazer atividade física. É. Então, você tem que voltar a ter a barriga de tanquinho que você teve antes de... De engravidar. Então, quando o médico liberar para fazer atividade física, você vai trabalhar fazendo abdominal, trabalhando a musculatura do abdômen. Se o médico constatar depois do parto a diástase abdominal, que é aquela separação dos músculos que acontece do abdômen, né? Um músculo fica mais para a esquerda, o outro músculo fica mais... Aí um trabalho fisioterápico interessante também. E as terapeutas têm técnicas excelentes de exercício, de respiração, inclusive, para fazer o trabalho de retonificação da musculatura, fechamento da diástase. Ou seja, não volta logo ao normal, mas se a paciente malhar, certo? Ficar tranquila. Ficar com o abdômen cheio de gominhos, como diz aqui meus filhos. De gominhos. Tá certo? É verdade. Vamos lá. Tem mais aqui. Se não comer o que deseja, o bebê nasce com cara do que negou? É aquela velha história. Poxa, tô com desejo de comer aqui Olha, uma goiabada com ketchup e maionese. tirem todos os maridos aí da live, Não deixem eles ver. porque isso é uma forma de dengo também, né? Então, amor, olha, se você não comprar carambola, é 3 horas da manhã, viu? Se você não comprar carambola, o bebê vai nascer com cara de carambola. Caramba. Obviamente isso é fake, né? Então não acontece isso. Apesar de as gestantes, inclusive a recomendação médica, devem usar isso com os maridos, né? Devem realmente que cuidem de você, façam um pouquinho de dengo, mas não vai nascer com a cara da comida tão desejada, certo? Ó pra isso, ó pro outro. O Vitor tá na live me entregando aí, ó. Tá vendo? Ô, santo homem, limão para Limão. madrugada. Era limão. Tem muitas aqui. Vamos lá. Olha, Rafinha. Doutor Paulo, essa aqui é muito engraçada. Hã? Rápido, né? Ó, Carol aqui também, ó. Limão, Rafinha. Carol, era limão. Eu espremia o limão, ó. Até hoje, se deixar, eu faço isso. Eu amo limão. Tem uma aqui, doutor Paulo, muito engraçada. Que eu acho que é fato, né? Eu vivi, eu acho que é fato. O pum da grávida fede muito? Galera, isso é uma das coisas mais espetaculares. O pum da grávida é uma verdadeira bomba atômica. Sim, senhor. Se vocês quiserem descontar todo o pum do marido de vocês, do namorado de vocês ao longo desses anos, desse tempo que vocês estão juntos, aguardem uma gravidez. Vocês vão descontar. É super fato. A explicação é o seguinte. Lembra daquele hormônio da progesterona? E eu disse no início da live que a progesterona lentificava o esvaziamento gástrico. Ela lentifica também o peristaltismo intestinal. Ela lentifica também o ritmo intestinal. Então, a comida, as fezes, as gases demoram muito para transitar ao longo desses metros todos de intestino que a gente tem. Vão fermentando ao longo desses metros vagarosamente.
chega no momento oportuno, que está dormindo de conchinha com o esposo, Sacode assim ainda. né? Acontece esse cataclismo, essa catástrofe, os Era assim gases mesmo. extremamente fedorentos, fétidos, mas que É, fortalecem um relacionamento, porque quem vem funda grávida vai ficar muito tempo com a esposa e vai é, ser né? para a família a partir daí. O doutor Paulo gostou tanto que ele arriscou 2 vezes. Ai, meu Deus, eu não aguento. Olha, tinha uma aqui dos desejos, acho que foi até por isso que eu usei como exemplo o desejo, que era assim: quero goiabada com ketchup, maionese e mostarda. A Isso. mulher realmente tem esses desejos? E não é que tem, Rafa, isso é fato. Uma forma legal olha, gravem isso para mostrar para os esposos. Corram para a sala onde ele está, porque ele precisa ouvir isso também. O É. desejo é fato. Por que o desejo? Ao longo da nossa vida, a gente vai guardando memórias de paladar, memórias gustativas, né, da nossa língua, que vão ao nosso cérebro, e a gente guarda aquelas memórias do gosto. E aquele gosto Uhum. traduz um nutriente, certo? Traduz um nutriente daquela maçã, um nutriente daquele caqui, um nutriente daquela carambola que eu brinquei. Então, quando a paciente tem desejo, acredita-se cientificamente que, na verdade, ela está tendo uma relativa carência daquele alimento, certo? E ela está pedindo ali, olha, eu preciso comer carambola, mas, na verdade, o gosto da carambola traduz um nutriente que ela está precisando. Então, maridos vão ter que sair de madrugada para pegar limão, para comprar carambola, vão ter de madrugada para sair de madrugada para atender o desejo da sua paciente. Ó, eu Uma, vi alguns desejos muito estranhos aqui até. uma coisa que a gestante tem muito, viu, Rafa? É perversão alimentar. Aí É. é isso que você falou. Perversão alimentar também é fato. É querer fazer misturas gastronômicas, né? Virar uma coisa com a outra e comer tipo jaca com maionese. Ó, Oh. já bota na maionese e vai tentando, né? Caju com pimenta. Leo falou que era caju que ela tinha desejo. Ela botava uma pimentinha para Brigadeiro com carne moída. brigar Esse aqui é com Maria. Esse aí eu preciso até anotar, que isso aí é sabonete. perversão. Olha, Rosiane Braga falou uma coisa, tudo bom, Ró? Falou uma coisa que interessante. Comer bloco, pior que existe. Eu já tive paciente que Bloco. doutor Paulo, eu fico pegando as lasquinhas do bloco da minha parede. Meu Deus, procura. Vamos fazer uma avaliação nutricional, que isso não pode ser. Aí já passa a transição da perversão alimentar gravídica para uma perversão alimentar com cunho nutricional e pode ser aí, no caso disso, um déficit mais grave de nutriente, certo? Olha, tem uma aqui até, ó. E por que enjoam de pasta de dente? Isso. Gestante não gosta habitualmente de gostos muito intensos. É, Gestante não cheiros muito fortes. muito fortes, perfumes adocicados, aquela amiga que usa um perfume adocicado, ela já não vai. Por isso que, por exemplo, Uhum. só eu não passo qualquer tipo de perfume, porque algum perfume que eu passo no meu corpo pode impregnar a sala e a gestante já ficar sem vontade de ficar na consulta. Gestante É. não luz muito intensa. Então, se ela for, por exemplo, numa discoteca, no nightclub, que depende do local, né? Boate, e tiver aquelas luzes muito piscando de rave, por exemplo, ela não vai gostar, ela vai passar mal. E gestante também não gosta, só para complementar, não gosta de local apertado. Gestante é É. claustrofóbica por natureza. Então, se a gestante vai entrar no elevador, aquele elevador está cheio, ela vai pensar 200 vezes se ela quer entrar naquele elevador mesmo. É Certo? verdade. Eu tenho até uma história, né, com o lugar apertado, que durante a gestação eu tive aquele probleminha, né, que acho que era mais ansiedade mesmo. Que eu falei que eu perdi a visão, que eu não estava enxergando nada. Acho que era muita ansiedade, porque estava na reta final e tal. E aí, E quando me mandaram para ressonância, aí a enfermeira perguntou: Você tem fobia de lugar apertado? Eu falei: Não, tenho não. Quando me colocaram na ressonância, eu comecei a apertar o botão, nervosa. Me tira daqui! Me tira daqui! E agora eu tô entendendo por quê. não é?
As gestantes realmente têm muita claustrofobia, então elas não gostam de lugares apertados. Elas têm um senso de proteção do útero, né? Então elas já calculam, está muito apertado, alguém vai dar uma cotovelada no meu útero. No- Então, então a natureza cria mecanismos de proteção, deixando realmente a paciente mais arredia, mais claustrofóbica quando ela está no local mais apertado, com mais muvuca, com mais gente. Tá certo? É verdade. Vamos lá, que tem mais. E o tempo tá passando. É verdade que a mulher sente o soluço do bebê? O bebê ao longo, isso é fato, o bebê ao longo da gravidez vai proporcionar alguns movimentos espasmódicos que não são soluços. O soluço não é perceptível, mas ele vai contrair grandes grupos musculares. Pode contrair o quadríceps, que é a musculatura da coxa, pode contrair o braço, o bíceps e o tríceps. Isso tudo vai proporcionar grandes sensações para a paciente, que às vezes são movimentos ritmados. Então, eu fico fazer assim. Dois, três, Uhum. ah, ah, ah. Isso por conta da imaturidade neurológica que ele ainda tem, certo? Então, ela acaba sentindo os movimentos, esses movimentos espasmódicos, repetitivos, não está muito associado a soluço, mas existe, é uma sensação que realmente acontece na gravidez. Então, acaba sendo fato por conta disso. Olha só, é fato. Ah, todo mundo me entregando na live, doutor Paulo. Isso aqui é, É um ó, complô contra você. hã? É um complô contra você. Estão me Não entregando. é? As meninas da faculdade dizendo que eu dormia muito, o Vitor dizendo que eu apertei tanto a mão dele que quase quebra. É, são coisas assim. Ficam muito sonolentas, viu? Quem já engravidou e tem muita É. sensibilidade à progesterona fica dormindo pelos cantos. A Ah, me progesterona, defenda, doutor Paulo. Não é fato. progesterona causa vários efeitos colaterais, um deles é a sonolência excessiva. Então, principalmente no início da gravidez, fica dormindo pelos cantos, bocejando toda hora. É uma maravilha. É, foi a única vez na minha vida que eu perdi o ponto do ônibus quando eu dormi. Porque eu não sei, quem pega ônibus sabe, né? A gente desperta sempre antes do ponto. E aí, quando eu estava grávida, sem saber que eu estava grávida, eu perdi o ponto. Falei, meu Deus, que sono foi esse? Depois eu vi o que era o sono. Ó, deixa eu dar um alô aqui para uma pessoa. Primeiro falar oi para Lari Oliveira, que é sua amiga, está se pronunciando bem. Outra para uma paciente minha chamada Tamires. Tam, você é uma guerreira, só eu e você sabe o que você passou, minha amiga. Parabéns, Ó viu? pra Lari. Muito legal. Ela está com o bebê. Agora é eu mesmo. Felicidade por você, minha amiga. É, essa live tá legal, né? Ó pra É, isso, ó. Lari também de novo me entregando. É o complô. Vamos lá, tem mais, tem mais. vamos. Gestante muito estressada corre o risco de parto prematuro? Isso. Existe uma associação, é, assim, não é uma coisa, a literatura ela não consegue dizer que uma ansiedade, um estresse excessivo pode repercutir causando parto prematuro, tá certo? Agora, as Uhum. que vivenciam problemas na gravidez, elas são mais estressadas. Sim. Então, talvez o evento seja inverso. Então, Uhum. a ansiedade é justamente por conta que ela está vivendo uma gravidez mais conturbada, mais difícil, e muitas dessas gravidezes podem evoluir para parto prematuro. Agora, Sim. a questão direta de ansiedade causar um parto prematuro, a literatura não consegue ainda comprovar. É. Como a mente humana é uma caixinha de surpresas, certo? E ela ainda é pouco explorada do ponto de vista científico, eu não consigo dizer que não é totalmente real. O que eu consigo falar é que a literatura ainda não conseguiu nos provar, Comprovar, é, comprovar essa associação. com Certo? certeza. Ó, tem alguém aqui, ó. Deixa eu ver quem foi, gente. Peraí. Que pediu pra gente responder a pergunta, por favor. Certo. Mas eu perdi a pergunta aqui, porque tem muita gente. Você poderia mandar de novo a pergunta pra gente aqui? Eu não vi Aí, quem foi. tá, Tá. obrigado. Para, obrigado Enquanto, enquanto a pessoa não manda de novo, porque também, tá viu? subindo. Enquanto a pessoa não manda de novo, vamos pular para outra, até que mande. É, é verdade que as mulheres têm muita cãibra durante a gestação? É verdade. Antes de responder, teve aqui alguém que falou uma live com a doutora Socorro seria top. Eu já Também convidei acho. várias vezes. Doutora Socorro não quer. Foi Maiara, viu?
viu, mãe? Doutora Socorro não quer a live. Mande um zap para ela, ligue para ela, que ia ser uma live top mesmo, viu? Cãibra, né, Rafa? Cãibra é É, cãibra. fato. Principalmente na fase hipertrófica da gravidez, que é depois da segunda metade da gestação, o bebê ele entra nessa fase e ele começa a precisar crescer e engordar. Então ele começa a captar nutrientes para a musculatura e para o osso dele. E ele capta de quem? Ele capta de quem? Ele Da capta da mamãe. né? É. Esses nutrientes, cálcio, magnésio, vitamina D, são muito importantes para a contração muscular materna. Então, ele absorve e vai sobrar um pouquinho, e vai faltar, teoricamente, um pouquinho para a mãe. E aí, minha amiga, de Aí madrugada, aqui tem alguém perguntando se pode comer banana e melhora. Será que é mesmo? alimentos que tenham esse micronutriente, que é o magnésio, isso tudo pode ajudar realmente, certo? Banana tem esses micronutrientes, é uma boa alternativa, certo? E fale da madrugada, quando a gente acorda gritando. O bebê faz, vai chegar de madrugada, mais ou menos perto do dia amanhecer. É o momento que você deixou a perna sem mexer por mais tempo ao longo da noite. E você vai acordar com aquela cãibra, minha amiga. De Aquela nó. cãibra gigantesca, enorme. Vai dar uma cotovelada no marido, vai pedir para ele fazer massagem e alongar a sua perna. É Tudo isso, verdade. o bebê está crescendo, está ficando musculoso e está ficando cheio de osso, com muita riqueza em cálcio. Certo? Então isso não é fake, isso é fato. Cãibra Isso na é fato. gravidez é real e muito dolorida. É, dói demais mesmo. E, por favor, maridos, façam massagem para ajudar. Porque não é mentira. Não é mentira. E o ideal, quem tiver com muitas crises de cãibra, se alongue antes de dormir. Peça para o marido pegar o pé e fazer assim, ó. Pressionar contra a perna, fazendo esse movimento assim, com o pé. Ele ajuda. Massagem na panturrilha antes do Sim, preventivamente ajuda a diminuir as cãibras, tá certo? é verdade. Vamos lá, tem mais. Deixa eu ver se a pessoa aqui, doutor Paulo, mandou de novo a pergunta. Eu não lembro quem foi. Aqui, foi Micaele? Foi Micaele. É possível a pessoa engravidar, peraí, ter um filho normal e depois sofrer, seria perdas consecutivas e não ter nada grave, apenas coincidência? É porque tá bem Ah, clara a imagem. é fato. Às vezes acontece da paciente ter uma gravidez extremamente normal e depois, nas outras gestações, não conseguir ter o segundo bebê cursando com perdas recorrentes, certo? Isso chama perdas recorrentes secundárias. Existe um sem número de patologias que podem ocasionar esse evento, porque nós, como seres humanos, adquirimos patologias ao longo da gestação. Né? Temos problemas hormonais que precisam ser tratados, adquirimos doenças autoimunes, desenvolvemos doenças autoimunes, adquirimos a quem tem propensão, trombofilias, por exemplo. Então, isso tudo pode repercutir em resultados inadequados, mesmo que uma primeira gravidez foi brilhante, foi exitosa, foi muito feliz. Tá certo? Essas pacientes precisam de uma avaliação diferenciada para sanar esses problemas e aí ter uma próxima gravidez normal, feliz, sem nenhum problema. Uhum, com certeza. Ó, tem mais uma aqui pra gente rir, porque todo mundo faz isso. Uhum. Para descobrir o sexo do bebê, na verdade, existem várias formas, né? É a avó que Obrigado pela é a, consideração. é a avó que fala do formato da barriga, que mais? Ah, tem outra coisa também de vó que não sei como é direito, mas esconde a colher. Se sentar na colher é menina, se sentar no garfo é menina. Tem várias coisas. É esse aí que eu ia falar agora. É o do queixo. Isso, Rafinha, isso é fake total. Desculpe, vovó, desculpe, por favor. As avós vão te odiar, doutora Paula. Vocês não sabem como as avós me ajudam no pré-natal. Elas, com a experiência delas, acalmam, tranquilizam, equilíbrio na gravidez. Mas eu não posso deixar de passar como é que diz, o verdadeiro, que é fato. Né? Fazer isso não quer dizer nada. É fake. Mas Olha só, as avós vão te mandar um monte de direct. indica
nada. Doutor Paulo está tirando minha autoridade. Minha autoridade, exatamente. Aqui, ó, a Larissa ainda mandou o coração de galinha também para ver o sexo. Olha quanta coisa tem. Aí tá demais. Vamos, vamos. Tem mais aqui, tem uma bem interessante. Fazer sexo durante a gestação causa alguma alteração no bebê ou aumenta a chance de aborto? Não. Só isso. Carol, o doutor Paulo deu uma pausa, leu o que Carol escreveu. Mas assim, olha, pode namorar na gravidez à vontade, certo? A gente só restringe o namoro durante a gestação se a paciente tem algum fator de risco para perda. Ela teve uma história de perda, muitas perdas anteriores, ela está sangrando naquela gravidez, ela rompeu a bolsa, ela tem um colo curto, ela tem algum risco de trabalho de parto prematuro. Tudo isso são fatores que o médico pode orientar que a paciente limite, não namore durante a gestação. Tá certo? Isso acontece. Agora, naquela paciente saudável, com a gestação normal, pode namorar à vontade, no ritmo que achar, e é uma coisa natural e é importante, inclusive, para a manutenção saudável da gravidez. Para o relacionamento do casal, isso é importante, certo? Um não vai forçar o outro, porque cada casal tem ritmo de namoro. Tem gente que gosta de namorar todo dia, tem gente que gosta de namorar uma vez por mês. Isso depende, faz parte. Não existe, não precisa se cobrar, tá certo? Agora, o que eu recomendo é que ao longo da gravidez, e a paciente vai estar com o barrigão cada vez maior, quem deve coordenar o namoro é a mulher. A mamãe grávida vai coordenar o namoro. Ela vai buscar a posição que mais protege a barriga, que ela sente mais confortável. Confortável, Ela de respirar, que o casal sinta segurança, para não ficar um namoro de dois robôs, querendo namorar, porque um está com medo do outro. É verdade. Problema para a gravidez. Então, deixa a cargo da mulher, os maridos, que ela vai saber qual é a melhor posição, que é a posição que vai dar mais conforto. Isso vai ser muito importante para o relacionamento de vocês. Isso só aproxima vocês dois num momento muito importante que é a gravidez. Certo? Eu acho que a suspensão, né, do sexo, né, é depois do parto, quando vem o resguardo, né, o período do resguardo. Período que realmente é o período que a paciente está com muita aloquiação, está sangrando muito. Ela foi submetida a um parto natural, ela às vezes tem lacerações, ela pode foi submetida a uma cesárea e tem a cicatriz. Isso tudo não deve namorar por conta disso. Mas durante a gestação, exatamente, pode fazer luz de vela, pétalas na cama. E está liberado. Vamos lá, tem mais. Tem uma aqui. Deixa eu ver. Temos quanto tempo, doutor Paulo? Eu nem sei, eu não sei olhar isso aqui, não. O pessoal Poxa, fala que está aqui em Instagram. Ó, minha produção apresenta 6 minutos. 6 minutos, mas tem tanta pergunta. Vamos lá, ó. Tem uma aqui bem interessante. Se o homem, ele tem depressão pós-parto ou só a mulher? Cara, se eu falar isso, os homens vão começar a ficar tristes aqui só para ganhar um... Rafinha, você sabe bem, né? Você poderia responder essa resposta. Então vamos responder junto, viu, Rafa? 1, 2, 3 e... Sim! É fato, gente. É fato. Não é um mecanismo tão hormonal quanto a paciente. Não está ali no instinto, como é no instinto materno, mas existe. Rapaz, a mãe está projetando a faculdade... É fake, né? Não, gente, é fato. Quando o menino enquanto a mãe está projetando que faculdade vai fazer, todo aquele estresse na cabeça dela, de coisas para resolver, hormônio, o marido pega a calculadora e tá lá. É verdade. Com a maior cara de pau. Berço. E não tem nada de R$50, não. Berço, 2.300. Negócio isso mesmo. Da portinha do quarto. Enfeite isso. 2.000. Bem nascido, 500. E o cara só na matemática. Exatamente. Então, causa insegurança, né, Rafi? Isso causa ansiedade. As próprias questões de segurança, se ele vai ser um bom pai, se ele vai dar conta de cuidar do filho e da família que está nascendo. Não é isso, Rafa? Eu acho que você é verdade. grande com isso.
com sua linha de trabalho, não é? E por que que não detectam, né, isso no homem? Que vem muito da crença, né, da crença, da vivência, de que o homem ele nasceu para ser forte, o homem não pode chorar. E isso tudo dificulta já o diagnóstico, né? Porque muitas vezes o homem ele tá triste, mas ele não procura ajuda, porque ele se sente capaz de cuidar de tudo, de superar tudo sozinho. E é por isso que as pessoas não sabem que existe a depressão pós-parto paterna e por isso é difícil diagnosticar. Mas justamente isso que o Dr. Paulo falou, o que causa muito, além de se a mulher tem a depressão pós-parto, o homem pode desenvolver porque a mulher já está, né? Lembre que uma das coisas que agravam, né, que podem causar a depressão é o ambiente. E eles estão inseridos no mesmo ambiente. Então, Isso, se ela adoece, ele adoece. E a criança também pode adoecer, né? né? Então Quebrar tem que ter muito cuidado, é um né? núcleo familiar que sofre e fica feliz pelas mesmas coisas. Exatamente. E aí a parte financeira também é algo que realmente preocupa muito o homem, né? Quem tiver interesse até pode até me chamar no direct que eu mando vários artigos, tem muitos artigos falando sobre alterações hormonais também, emocionais. Não é como a mulher, mas eles também sentem. Pensem que os dois estão passando pela mesma situação, né? De parto, de gestação, de puerpério, tudo junto. Então são basicamente as mesmas aflições, os mesmos medos. Então, o homem tem sim a depressão pós-parto. Ó, Pode Rafa, ter, né? a live tá muito boa, viu, Rafa? E as mensagens são tudo Ah, que a gente está cumprindo nossa missão, que é de informar com descontração, passando felicidade, é, dando segurança para os pacientes. exatamente. Ju, obrigado. Falou que eu que agradeço, Ju. Obrigado de Não, coração. é porque eu e Dr. Paulo, a gente tem uma sintonia que a gente não consegue falar sério um com o outro. Então, se essa live fosse séria, não seria a gente. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Nossa, de consulta, né, Rafa, de pré-natal? Nossa, É, eu sempre falava assim, oi, qual é o último horário dele mesmo? Porque era impossível, gente, era impossível. pessoal, e essa, você está ouvindo a Rafa aí. Teve um parto natural lindo, 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 Hum, lindo mesmo, lindo. foi meu obstetra que Da fez. qualidade da personalidade dele, da parte psicológica, como é bem centrada. Deu tudo muito legal, muito Sabe lindo. por quê, doutor Paulo? Deixa eu te Pô, falar. Deu certo assim o parto porque eu tive um obstetra assim muito bom, sabe? Ó, ó, tem uma pergunta aqui também. Carol, tem tempo. bem. Pode Olha, perguntar agora, só dando um beijo e abraço agora. Bia, obrigado. é, tia Bia, é minha tia. Meu irmão aqui também, Gabriel. Biel, beijo. Beijo. Olha só, tem uma aqui, ó. Temos duas aqui. Na Ô, verdade, doutor Paulo, ainda tem muita pergunta, mas eu vou mais assim né? Rafinha, falar. Tá Hum, faltando um minuto, certo? tá faltando um minuto. Então a gente vai ter que se despedir, infelizmente. Tá bom? Ó, Mas a gente vai ter outra live com outras vamos. fakes. Eu gostaria, Rafa, de agradecer essa parceria, falar para as pessoas que você está se tornando um dos grandes expoentes da psicologia aqui na Bahia. Você teve Ó, boa formação junto com sua professora, que Lu, entendeu a necessidade da gestante de ser entendida do ponto de vista psicológico, tá certo? Um beijo para você, muito. muito obrigada, doutor Paulo. Só tenho a agradecer. Queria falar que na próxima semana vai ter uma live com outra fisioterapeuta muito legal, que a gente vai falar sobre exercícios ao longo da gravidez, como prevenir dor durante a gestação, vai falar um pouco de pilates na gestação também. Isso vai ser muito legal. Rafinha, se despeça aí também da Ô, galera. gente, um beijo, obrigada por todo mundo que estava assistindo. Espero que vocês tenham se descontraído, tenham aprendido também. Ensinaram bastante a gente, né, com as dúvidas e com tudo que vocês mandaram. E vou marcar com o Dr. Paulo mais lives assim descontraídas pra gente rir, porque não é só de coisa séria a vida, né? A gravidez é um estado interessante, a gravidez não é doença. Beijo, galera. Exatamente. Obrigado. Beijo, gente. Beijo. Dê um beijo em Tuca. Tchau, Dá um beijo tchau. nos meninos. Em Carol, beijo. Em Bamboa. Eu também. Então, conte comigo sempre, meu velho. Tchau, tchau.